Bom, pessoal, meu nome é Gilson Aguiar, sou formado em História, mestre em História e Sociedade, também jornalista. Tenho uma série de obras publicadas sobre História da Educação, Filosofia da Educação, Antropologia e Sociologia ligada à educação. Essa disciplina que nós vamos conversar aqui, logo me sinto em casa e espero poder te ajudar, espero com que as minhas observações possam acrescentar para você que está lendo o material e possa descobrir algumas nuances, algumas características, algumas reflexões que a gente pode fazer sobre esse conteúdo, tá claro? Nós vamos falar, por exemplo, sobre a educação. Para nós, educação é quase sempre sala de aula, aluno, professor, a instituição escola. Mas esta escola, essa instituição é nossa, da civilização ocidental, é nossa, daquela formação grega, clássica, que nós vamos discutir, também romana. É a educação que nós vimos se consolidar após a sociedade capitalista e principalmente as ideias iluministas. A educação vai muito mais além. A educação está dentro da sociedade. Ela é construída dentro do ambiente social. Em todos os lugares, nas várias civilizações ao longo da história humana, nós temos a educação sendo produzida dentro da relação familiar. Nós vamos conversar aqui o quanto a família é um ambiente onde a educação se processa. Como a família tem uma responsabilidade na formação de um indivíduo, preparando ele para a sociedade onde ele vive, para a sua civilização. Vamos aprender também que a educação é a construção feita desde as relações de trabalho, no ambiente onde nós produzimos a vida. Enquanto as sociedades humanas, educar significa preparar o ser humano para a sobrevivência. E a sobrevivência, é claro, fundamental para qualquer sociedade ao longo da sua história, ela precisa ser construída pela educação. É na educação que a gente prepara as pessoas para que elas possam estar habilitadas à atividade que elas necessitam produzir para garantir a sobrevivência, não só dela, mas de quem está à sua volta. Isso nós podemos ver na nossa educação. Então vamos discutir um pouquinho a função da educação. A educação nas diferentes civilizações. Vamos fazer uma trajetória sobre a educação da antiguidade, grega romana, a educação na Idade Média. O quanto que na Idade Média educar significa estar em determinado estamento social e ter uma função social. Hoje, essa educação que a gente tem, de física, química, biologia, matemática, o que a gente chama de sistematização do conhecimento, é típica nossa. Mas em determinadas sociedades se educava os indivíduos para determinado tipo de função social e o próprio Estado, ou a organização econômica desta sociedade, mesmo privada, já preparava o indivíduo para essa função específica. Na Idade Média isso era muito claro. Existiam aqueles que fariam a reflexão da existência humana, ligada à intenção de um Deus que construiu o homem, chamado pensamento teocêntrico, você já deve ter ouvido falar. Aqueles que fazem a ordem social, os guerreiros que mantêm o poder sobre os homens, e os homens em si, os seres que nasceram para o trabalho, a chamada plebe. Nessa educação, nós vamos observar que ela atende às necessidades sociais, fragmentando as funções do que fazer e aonde se estabelecer dentro da sociedade. Aí vamos falar um pouquinho sobre a educação moderna, a ciência, a fundamentação da racionalidade, o que nós temos hoje. Quando você entra na educação enquanto um campo específico, essa educação que a gente tem, ela tem o seu berço no renascimento cultural, na ideia da racionalização da natureza que está à nossa volta, fundada num humanismo, a valorização do homem como um ser capaz de entender o que está à sua volta, construir uma concepção de mundo que o cerca e dar a este mundo um sentido. Para nós, a educação tem esse papel. Independente da corrente educacional que você trabalhe, que a gente vai trabalhar algumas delas aqui, discutir um pouquinho, rapidamente elas, a educação para nós dá ao ser humano um poder de mudar o que está à sua volta, de transformar o que está à sua volta. O conhecimento científico que é passado dentro da escola, mesmo o aperfeiçoamento técnico, as escolas técnicas, nos dá um direcionamento de que o homem tem em suas mãos a mudança, a transformação das coisas. Então a nossa sociedade trabalha com o conhecimento racional, humano, acumulativo, todo organizado e processado para ser não só consolidado enquanto conhecimento, com o acúmulo daquilo que foi produzido ao longo de muitos anos, como também dar eficiência para superarmos as necessidades que temos nesse momento. Nossa civilização é uma civilização fundada no conhecimento científico e no potencial técnico. Isso não preciso te dizer, né? É só você observar à sua volta, enquanto você está ligado com aparelhos, com alta tecnologia, enquanto que você cada vez mais, aqui me vendo, é digital. Você toca,
em determinadas telas, abre determinados conteúdos. Me vendo agora, você pode acessar, por exemplo, uma busca na internet e pegar um conhecimento específico para poder se aprofundar um pouco mais. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Imagina, no ônibus. Você pode fazer isso esperando, por exemplo, ser atendido no dentista, numa fila de banco. Quem imaginaria que a tecnologia, esse conhecimento, essa capacidade que a gente tem de produzir o saber, chegaria a tanto? E por fim, nós vamos falar da educação no Brasil, tá claro? A educação brasileira e toda a sua história cheia de contradições. Vamos começar? Daqui a pouquinho eu volto para te dar mais dicas, falar um pouco mais sobre a história da educação.